Boa tarde, senhores. Nesse vídeo eu queria tratar um pouco com vocês a respeito do Nostr. Eu percebi que, tanto pelo YouTube quanto por sites afora, não existe um conteúdo muito aprofundado a respeito de como o Nostr funciona, de uma forma um pouco mais técnica. E eu quero elaborar isso com vocês nesse vídeo. Eu acredito que vai ficar um pouco longo, dada a quantidade de coisas que eu tenho aqui na minha tela. Então eu sugiro que você pause o vídeo agora, busque um café e volte para assistir numa posição bem confortável. Um agradecimento rápido para o inscrito que sugeriu o tema para fazer um vídeo sobre o Nostr, pois ao estudar e preparar, roteirizar todo esse vídeo aqui, eu percebi que o meu conhecimento era bem raso a respeito do protocolo e a partir de agora eu tenho muito mais informação. Bom, dando início à nossa exploração aqui, eu preciso começar explicando sobre o que é o Nostr, qual é o conceito dele e qual que é o funcionamento de fato dele. O Nostr, para a maioria das pessoas que já teve alguma informação ou algum contato ou assistiu algum vídeo aqui no YouTube, ele é vendido para nós como uma rede social anti-censura. Até mesmo no GitHub do criador do protocolo, ele menciona que a ideia dele quando estava criando era fazer uma opção descentralizada e que fosse resistente à censura do Twitter. Então essa foi a principal inspiração dele. Mas na prática, o Nostr, ele nada mais é do que um protocolo de comunicação cliente-relay. Com muitas aspas aqui eu deixei marcado que ele se assemelha a Redditor. Mas não somente a Redditor, por ele ser um protocolo, ele também tem a característica de funcionar exatamente como o protocolo TCP/IP que a gente utiliza para navegar na internet normalmente, como o protocolo BitTorrent. O Nostr nada mais é do que um conjunto de regras estabelecidas para que seja possível a comunicação entre dois pontos. Isso quer dizer que o Nostr por si só, ele não é nenhum tipo de sistema, nenhum tipo de API, ou entre aspas, nenhum tipo de rede. Ele é uma comunicação que acontece dentro da Surf Web, ou seja, junto com qualquer outro site, com qualquer outro tráfego de internet, as informações que pertencem ao protocolo Nostr são trafegadas junto com elas. Elas apenas estão escritas numa linguagem que é necessário um cliente específico para conseguir interpretar ela. Aprofundando um pouco mais sobre o funcionamento do Nostr, na parte técnica dele, ele se assemelha muito a como era os antigos Mirk. Não sei se vocês são dessa época ou se vocês já tiveram contato com isso, mas o Mirk nada mais era do que um sistema de cliente-servidor que poderiam ser trocadas mensagens. Então, diversos clientes, diversas pessoas, utilizando seus clientes, poderiam se conectar a um mesmo servidor e dentro daquele servidor eles poderiam estar trocando mensagens. E o Nostr basicamente é isso, com dois pilares fundamentais para o funcionamento dele, que são as entidades a qual o sistema presta o serviço e a criptografia envolvida. Falando das entidades, nós temos os clientes, os servidores, que aqui dentro dessa rede são chamados de relays. Os clientes nada mais são do que a interface que você utiliza para enviar mensagens para o servidor e no caminho contrário também receber mensagens desse servidor. E os relays nada mais são do que simples servidores de armazenamento. No próprio GitHub do desenvolvedor, ele menciona que os relays são servidores burros, porque eles não têm nenhum tipo de função adicional, além de receber as mensagens, armazenar e, quando solicitado, devolver as mensagens que ele tem salva. E o outro pilar importante, que é a questão da criptografia, o Nostr também utiliza o conceito de chave pública e chave privada, assim como o Bitcoin ou outras criptomoedas. Então, a gente utilizando esse par de chaves, a gente consegue estar interagindo com o protocolo, onde a chave pública do nosso par vai ser o identificador atrelado a todas as mensagens, né? Que é aqui na rede Nostr é tratado por mensagens, que a gente envia para os servidores. Então, como elas são atreladas à nossa chave pública, alguém que pesquise pela nossa chave pública consegue acessar todas as mensagens que a gente trocou com um determinado relay e a partir daí é possível se construir o nosso perfil, entre aspas, da rede social. E a chave privada, igualzinho no Bitcoin, ela é utilizada para fazer a assinatura das mensagens enviadas, para garantir que o remetente seja você. Aqui no GitHub do Nostr, eles têm essa imagem nesse campo de explicação que ilustra bem como que funciona a rede. São clientes que se conectam aos relays, aos servidores, e eles fazem troca de mensagem. É algo extremamente simples em termos de codificação e de estrutura, o que acaba sendo um ponto muito positivo para o Nostr, pois isso facilita com que o desenvolvimento de clientes ganhe tração por parte dos desenvolvedores e a infraestrutura de servidores também não é algo
de certa forma, muito custoso. Eu vou entrar em detalhes mais pra frente sobre isso, mas é com algumas aspas que eu digo isso. Então agora que a gente já sabe qual é o conceito do Nostr e como ele funciona tecnicamente, a gente precisa explorar algumas considerações a respeito disso. Com a minha experiência no contato com o Nostr, eu posso afirmar que a expressão de internet selvagem é o que realmente define o protocolo e como as pessoas utilizam ele, semelhante a como as pessoas utilizam ou imaginam que é a Deep Web. E segundo uma definição cunhada pela minha própria esposa, ela disse que o protocolo Nostr não deve ser associado como uma rede social anti-censura, e sim como uma rede social da Deep Web, e eu devo admitir que eu concordo com ela. Partindo para os pontos positivos dessa afirmação, a gente pode estar destacando o aspecto da descentralização total que esse protocolo fornece para a gente. Pois como existem vários relays espalhados pelo mundo, a gente pode fazer com que os nossos dados, as nossas postagens, interações, sejam salvas em diversos servidores. Ou seja, a gente pode ter uma redundância muito grande de dados. E isso possibilita com que a gente tenha, possivelmente, um histórico perpétuo das nossas ações dentro desse protocolo. Pois uma vez que as suas informações estão salvas em vários relays, para que as suas informações, as suas postagens sejam completamente apagadas da internet, precisaria com que todos os relays onde as suas informações foram salvas fossem apagados ou tivessem seus dados apagados. E mesmo se isso acontecesse, você poderia executar um servidor privado, um relay privado seu, na sua casa, onde você mesmo faz backup das suas postagens. E isso traz um pouco o conceito que a gente tem do Bitcoin, que a gente sempre fala: se não são suas chaves, não são seus bitcoins. A gente pode abstrair ele pro Nostr dizendo que se não for o seu relay, não são suas postagens, pois só a sua autocustódia pode garantir com que os dados nunca sumam. E essas características do possível histórico perpétuo das informações classifica ou caracteriza a capacidade de ser uma rede muito resistente à censura. Então, de fato, quando o Nostr é vendido para nós como uma rede social anti-censura, eu devo acreditar que isso é realmente possível. As chances de alguma postagem que foi publicada dentro da rede ser apagada são completamente mínimas. Não existe um único nó central onde um Alexandre de Moraes da vida pode enviar um e-mail pedindo para que os dados sejam apagados ou que determinado perfil seja censurado. Outra característica que o protocolo proporciona para a gente é o nosso controle total da identidade dos dados. E isso acaba sendo uma faca de dois gumes, pois ao mesmo tempo que nós temos o poder sobre as nossas postagens e o nosso conteúdo que a gente publica dentro da rede, a gente também precisa ter a responsabilidade de guardar de forma segura as nossas chaves de acesso, pois se elas forem comprometidas, o seu computador for hackeado ou qualquer coisa do tipo, você vai ter a sua chave privada exposta e alguém mal intencionado pode sequestrar o seu perfil ou começar a se passar por você. Então, na prática, como tudo que envolve liberdade, grandes poderes, grandes responsabilidades. E outro ponto positivo que eu enxerguei dentro do Nostr é, devido à sua simplicidade, a forma como o protocolo trabalha, a forma como pode ser desenvolvidos clientes para estar se comunicando com a rede, o quão simples são os relays e você hostear um relay dentro de um computador ou dentro de um servidor, faz com que a escalabilidade da rede seja muito grande. Diferente dos nós de criptomoedas, onde hoje no nó do Bitcoin você precisa de uma máquina que forneça pelo menos 1 tera de armazenamento, e a tendência é com que isso daí só aumente, e pegando também o exemplo do nó de Ethereum, que você precisa de uma máquina realmente potente, com alta disponibilidade para estar participando da rede, você rodar um relay pessoal dentro do seu computador para armazenar apenas as suas interações, ele simplesmente não tem peso e o espaço ocupado dentro dele vai ser muito pequeno. Então essas características permitem com que o acesso, a participação e o ingresso de novas pessoas dentro da rede do Nostr seja muito mais permissiva do que em redes como o Bitcoin ou qualquer outra rede como criptomoedas, como o protocolo I2P. E eu acho que isso daqui é um dos pontos mais fortes que existem dentro do protocolo Nostr. Mas como nem tudo são rosas, a gente precisa tratar um pouco sobre os pontos negativos que eu enxerguei. E tome que esses pontos negativos não são uma verdade absoluta, foi apenas as formas de brechas possíveis e problemas possíveis que eu acabei enxergando dentro do protocolo. Vocês devem estar fazendo o próprio julgamento de vocês para saber se isso realmente são problemas ou se, na visão de vocês, podem ser até
pontos positivos. Uma característica do protocolo que vocês precisam ter muito em mente é que 99% de tudo que é publicado dentro da rede é de domínio público. Todos os usuários e todos os participantes da rede podem ver tudo que está sendo trafegado dentro dos relays. Os relays não fazem nenhum tipo de controle com relação a isso. Os diversos clientes que eu testei durante essa semana, eles têm uma implementação de sempre que você mandar uma mensagem privada, que ela seja escondida dentro da criptografia baseada na sua chave privada e na chave pública da outra pessoa, para que tanto você consiga criptografar a mensagem que está sendo enviada, quanto a pessoa que recebeu consiga descriptografar ela. Então, o conteúdo da mensagem acaba sendo criptografado. Porém, quando você entra no perfil de outra pessoa, você consegue ver com quem ele está conversando, a quem as mensagens foram enviadas, por mais que o conteúdo não seja disponível para visualização. Então, quando vocês utilizarem o protocolo, vocês precisam ter em mente isso. 99% de tudo que você fizer no protocolo vai ser totalmente público. Outra questão que vocês também precisam ter em mente é que toda vez que vocês se conectam a um relay, aquele relay sabe de qual IP está vindo a conexão daquela determinada chave privada. Então o relay sempre vai ter a informação do seu ponto de acesso. Guardem essa informação que eu ainda vou tratar ela um pouco mais para frente. Outro aspecto importante é que, como qualquer pessoa pode executar um relay, adicionar ele na rede, disponibilizar ele como um relay público, existe a possibilidade de relays mal intencionados. Isso acontece porque, apesar da construção do relay base que o Nostr fornece ser, entre aspas, burro, como eles mesmos sugerem, nada impede com que o código desses servidores, desses relays, sejam modificados e que sejam adicionadas funções específicas dentro desse relay. E isso cria uma característica onde cada relay específico pode definir as regras de funcionamento do servidor dele. Então, a partir disso, nós temos relays que limitam o uso dele, eles determinam quantas postagens por hora podem ser feitas, a quantidade de arquivos que podem ser upados lá dentro. Alguns relays são de visibilidade pública, porém, eles podem solicitar o pagamento para que você acesse ele, ou até mesmo um registro de identidade para que você acesse aquele determinado relay. Eles também podem estar exigindo pagamento por determinados serviços. Por padrão, os relays da rede Nostr, eles não fazem comunicação com outros relays. Isso quer dizer que, se você posta um determinado arquivo em um relay, os outros relays pertencentes à rede não vão ter aquele arquivo. É preciso uma ação voluntária executada dentro daquele relay que tem os seus dados, para que ele faça a retransmissão daquela postagem para outros relays. Caso você queira, por exemplo, fazer um backup, vamos supor que, sei lá, você utilizava dois relays e um deles ficou offline, e aí o outro que ficou com os seus dados, você quer fazer um backup e transportar esses dados para um outro relay, ou baixar eles para um servidor pessoal, por exemplo. No servidor pessoal até que não, você consegue fazer de forma gratuita da ponta do seu relay, né? Mas se você quiser transmitir de um relay de terceiro para outro relay de terceiro, aquele relay vai ter que fazer uma transmissão do seu backup, e normalmente eles cobram por isso. Eles também podem estar cobrando pelo serviço de exclusão de uma postagem, pois uma vez que você assinou uma mensagem e enviou ela por relay, aquela mensagem não pode ser modificada ou excluída sem uma ação voluntária do próprio relay. Então eles podem estar cobrando por esses serviços. E eu particularmente acredito que esse modelo de você pagar pelo serviço tende a deixar ele muito mais transparente, porque se a gente for utilizar um relay público, os relays não têm nenhum tipo de remuneração. Você abrir um relay público, você só vai ter simplesmente gastos, falando nativamente do protocolo. É diferente quando você abre um nó dentro do Bitcoin, que ele permite a possibilidade de você realizar a mineração e receber uma recompensa monetária por manter aquele nó aberto. Os relays da rede Nostr não tem nenhum tipo de incentivo para isso. Então isso faz com que exista basicamente duas motivações para um relay público ficar ativo. Ou ele está fazendo isso por uma filantropia, para manter a estrutura da rede e a rede funcionando, ou ele está de alguma forma monetizando os dados que está chegando a ele. Então ele pode estar usando para um fim próprio, fazendo análise dos dados que estão sendo enviados lá dentro e emitindo relatórios e depois comercializando, como ele também pode estar simplesmente fazendo a venda dos dados que ele tem armazenado. Então é muito importante você ter consciência aos relays que você está se conectando, sempre estar procurando ler quais são as regras de conduta que aquele determinado relay
solicita e, se houver a possibilidade, dê a preferência por leis pagos. Isso não garante 100% que eles vão ser idôneos, mas é pelo menos um filtro a mais que você pode estar considerando colocar. E eu também deixei marcado como um ponto negativo o possível histórico perpétuo. Da mesma forma que é um ponto positivo você manter o seu histórico completamente para sempre, de forma indefinida na internet, se você faz merda com esse histórico, ele também vai ficar salvo para sempre. Então você precisa ter consciência disso, que cada postagem, cada comentário, cada like que você faz ele de forma perpétua. Não existe como voltar atrás daquilo. Então, de verdade, tentem não utilizar a Rede Nostr quando você estiver muito emocionado, pois você vai acabar fazendo ou falando merdas, postando merdas, e isso vai estar para sempre ali marcado com você. Dadas essas considerações, conforme eu fui interagindo com o Nostr, explorando e aprendendo como utilizar ele, eu fui automaticamente desenvolvendo boas práticas que devem ser adotadas para estar melhorando a sua relação com a Rede Nostr. Eu acho que, em primeiro lugar, e mais importante, você precisa tomar cuidado com as suas chaves privadas. Segue a mesma recomendação para suas carteiras de Bitcoin, sempre guardar elas em local seguro, e quando você for gerar essas chaves, dê preferência para um método de geração offline dessas private keys. Assim como as criptomoedas, existem já alguns dispositivos de hardware que são capazes de gerar e guardar as chaves criptográficas, mas até o momento não existe nenhuma solução comercial ainda a respeito disso. As soluções que eu encontrei que o pessoal está utilizando são usando dispositivos Arduinos que simulam basicamente o funcionamento de uma hard wallet, armazenando a sua chave privada ou gerando ela. A opção que você tem em não estar utilizando um hardware desse, caso você não tenha conhecimento, a segunda melhor opção seria você utilizar um cliente instalado na sua máquina local, rodando de forma local, e gerar as suas chaves dentro desse cliente. De preferência, um computador que não esteja conectado na internet no momento. E caso você ainda opte por não gerar as suas chaves através de um cliente, existe esse site que disponibiliza uma ferramenta para geração de chave. Na descrição do site aqui está falando que, após o carregamento do site, todo o aplicativo é carregado no seu browser e ele roda de forma local. De qualquer forma, você pode estar abrindo ele e posteriormente estar desconectando sua máquina da internet para fazer a geração de senha. Essa ferramenta aqui ainda permite com que a gente, além de gerar as chaves, a gente possa customizar o início da chave gerada. Se você abrir a ferramenta e não digitar nada no campo, simplesmente clicar em gerar uma chave, ele vai gerar uma chave pública para você e o par dela da chave privada. Porém, existe a possibilidade de você escolher uma chave com um determinado começo. Então, por exemplo, eu gostaria de escolher uma chave que comece com o 0. Então ele minerou e achou uma chave pública que começa com 0. Eu gostaria de algo mais exclusivo, eu quero uma chave pública que tenha 2 caracteres específicos aqui. Então ele foi lá e minerou uma chave pública que começa com 2 caracteres específicos. Eu quero algo mais específico ainda, eu quero 3 caracteres exclusivos. Você pode ver que, assim como acontece no Bitcoin, a quantidade de zeros que você solicita no início do hash faz com que o trabalho para calcular ele seja exponencialmente maior. Então, com 3 zeros, o meu browser já precisou gastar alguns segundos ali para encontrar uma hash. Se a gente solicita com 4 dígitos, o trabalho que o browser precisa executar já é muito maior, e o tempo que ele gasta para encontrar essa hash é muito maior. Aqui, depois de mais ou menos 1 minuto, ele conseguiu achar uma hash com 4 dígitos. E se eu colocar uma hash com 5 dígitos iniciais, aqui, pela minha experiência, já passa de horas o processo de mineração disso daqui, para encontrar essa hash. O próprio site recomenda com que você não faça, através dele, uma mineração muito maior do que 5 caracteres para estar encontrando uma hash. Se você for querer uma hash específica, com vários caracteres, existe um programa específico para que você possa estar usando, que ele consegue utilizar as GPUs para você estar forçando essa hash. Então você pode, assim como um minerador de criptomoeda, você pode forçar a mineração específica de uma hash complexa. E a principal utilidade de você ter uma hash específica dessa é que, quanto mais complexa for a hash, mais força bruta computacional vai ser necessário para estar encontrando ela, da mesma forma que acontece com o Bitcoin. Então, maiores são as suas proteções de algum cliente em algum lugar do mundo gerar uma hash parecida com a sua e ter acesso ao seu perfil. Então, você pode despender um pouco de esforço na
confecção da sua hash e ter ela de uma forma muito mais segura. E isso também garante exclusividade para você. Você pode atestar que o seu perfil, aquele perfil específico, é o seu perfil oficial por conta do padrão inicial da hash. Sei lá, eu tenho uma hash com 8 zeros aqui e todos os meus perfis, as minhas mensagens são assinadas com essa hash inicial de 8 zeros. Então isso é algo que vocês podem estar explorando. Algumas considerações que vocês precisam estar tendo com relação aos relays procure sempre se conectar ao máximo de relays possíveis, para garantir que dessa forma as suas mensagens sejam espalhadas de forma mais homogênea pela rede. Então isso garante com que você tenha uma melhor preservação dos seus dados, e isso também garante com que você tenha mais visibilidade dos seus dados. Eu encontrei esse exemplo aqui que consegue mostrar o funcionamento disso. Nós temos 3 clientes, 3 pessoas diferentes, Bob, Alice e a Mary, que estão conectados a 3 relays distintos. Então a gente tem no primeiro caso, o primeiro cliente, o Bob, ele está se conectando através do cliente Domus, numa plataforma iOS, e ele está conectado com o Relay 1 e com o Relay 2. E ele tem uma conexão full, tanto de leitura quanto de escrita. Isso quer dizer que todas as postagens que ele transmite são escritas nos relays, como ele também tem a possibilidade de ler as informações dos 2 relays. A gente tem o segundo cliente, que é a Alice, que está usando o Amethyst numa plataforma Android, que ela tem uma conexão full apenas com o Relay 2. E a gente tem a Mari, que está usando o Iris, que é uma interface web, e ela tem uma conexão full com o Relay 3, porém com o Relay 2 ela tem apenas uma conexão de leitura. Então, trabalhando esse diagrama aqui, se o Bob realizar uma postagem, um envio de uma informação, a mensagem dele vai ser replicada para o Relay 1 e para o Relay 2. A Alice, que está conectada ao Relay 2 como leitura, vai conseguir ler a postagem do Bob. Da mesma forma, a Mary, que ela também está conectada ao Relay 2 no modo leitura, ela também vai conseguir enxergar a postagem do Bob. Se tratando da Alice, se ela realizar uma postagem, a postagem dela vai ser encaminhada para o Relay 2, o Bob vai ter acesso porque ele tem leitura com o Relay 2, e a Mari também vai ter acesso a essa postagem porque ela está com uma leitura para o Relay 2. Agora, no terceiro caso, quando a Mari realizar uma postagem, a postagem dela vai ser armazenada somente no Relay 3. E como a Alice e o Bob não têm conexões com o Relay 3, eles não vão conseguir enxergar as postagens ou mensagens que a Mari estiver salvando naquele relay. Então é fundamental que vocês executem e mantenham conexões com vários relays. Uma quantidade que eu não sei determinar ainda, mas no meu uso de teste aqui, eu me conectei a 10 relays e acredito que eu tive um grande acesso de informação. E se tratando desse assunto de se conectar a relays, novamente, você tem que verificar a reputação daquele relay para estar evitando problemas. Pois nessa estrutura de funcionamento, uma agência de investigação, uma CIA da vida, poderia estar subindo um relay para atuar como honeypot, onde ela sobe um relay público, as pessoas se conectam e ela pode ali ficar monitorando o que está sendo falado dentro do relay dela. Se tratando dos clientes, 2 considerações são muito importantes. Se você for utilizar uma interface web para estar se conectando com a rede do Nostr, utilize uma extensão de validação no browser. Esse daqui é o Iris, é uma das plataformas webs de acesso ao Nostr que eu mais gostei, e quando você acessa ela, ela permite com que você possa estar vendo as postagens que estão acontecendo no chat global. E quando você vai fazer o login, quando você quer interagir com o protocolo Nostr, você precisa estar informando a sua chave privada. Então, quando eu clico para fazer o login dentro do Iris, ele me dá 2 opções. Ou eu faço um login colando a minha chave secreta, ou eu utilizo uma extensão de login. Eu fortemente recomendo que, se você está utilizando um perfil seu que você não quer que ele seja comprometido, nunca colhe a sua chave privada em nenhuma interface web. Pois quando você faz o login pela interface web colando sua chave aqui, a sua chave privada é enviada para o servidor dos caras. Então você não sabe se o servidor vai agir de forma mal intencionada, ou se tem um funcionário lá que possa interagir de uma forma mal intencionada, ou até mesmo se aquele servidor armazenou a sua chave privada e um posterior vazamento, hack, alguma coisa, quebra o seu controle de acesso. Então, por interfaces web, sempre dê preferência para a utilização de extensões para estar fazendo a validação. Essas extensões voltadas para o Nostr, elas são muito semelhantes a como funciona
as wallets de browser. Elas armazenam a chave privada e toda vez que o browser precisa fazer uma assinatura com a sua chave privada, ela é feita dentro da extensão e a extensão só retransmite a resposta da assinatura. Então eu estou utilizando aqui uma, só para exemplo do vídeo, essa extensão NOS2x, e quando você instala ela, você precisa estar configurando e clica nela aqui, ela disponibiliza de forma fácil, né, as suas chaves públicas para estarem acessando o seu perfil. E quando você faz a primeira configuração dela, você precisa salvar a sua chave privada dentro da extensão. Você pode também estar já salvando os relays ao qual você costuma se conectar, que aí quando ele faz o login, ele já consegue importar esses relays também. Um adendo importante, mesmo que você esteja utilizando a extensão de browser, isso não garante que você está seguro. Garante apenas com que você não expôs de forma voluntária a sua private key para a internet. Porém, a sua chave privada, ela fica armazenada dentro do container de informações da extensão, que faz parte do container do browser. Então, se você tiver o seu computador invadido por um vírus, ou você entrar num site que consiga fazer a quebra do seu browser e extrair as informações de dentro dele, eles também vão conseguir extrair sua private key. Por isso que eu recomendo fortemente que vocês deem preferência para clientes que rodam de forma local dentro do seu computador. Então, eu uso, só para finalizar a parte da extensão, quando você vai fazer login por ela, ela pergunta se você quer autorizar o uso da chave privada que está armazenada dentro dela, e aí você pode autorizar para sempre. Então toda vez que esse site fizer uma requisição, ela já vai estar autorizada automaticamente, o que eu também não recomendo, e você pode fazer a autorização de uma vez por requisição. Então eu faço só a autorização temporária e pronto, a partir daqui eu estou logado dentro do meu perfil e eu tenho total acesso a interagir com o protocolo, me identificando com o meu perfil. Esse daqui é o perfil que eu criei para teste, né? Fiz algumas postagens, customização para o canal para ficar de fácil identificação. E toda vez que você terminar de utilizar o Nostr, venha na plataforma e faça um logout dela, pois as plataformas web, as interfaces webs, também utilizam cookies de sessão. Então, se você sofrer um ataque de sequestro de cookies do browser, o atacante vai conseguir também se logar na sua conta, mesmo não tendo a sua private key. Então, esse é um ponto importante que vocês têm que ter em mente. E, por fim, a última recomendação que eu dou é não utilize o Nostr em aparelhos celulares. Ou, se possível, evite o uso dessas situações, porque como você precisa da private key para sempre estar se identificando e assinando qualquer interação sua com a rede, você vai precisar adicionar sua private key dentro do aplicativo do seu celular e você vai ficar andando com a sua private key no bolso para cima e para baixo. Imagino que vocês não façam isso com suas chaves do Bitcoin devido ao risco de você perder o celular e alguém ter acesso às suas chaves que estão armazenadas ali. E a mesma coisa se aplica ao Nostr. Se você fica andando com um aplicativo que tem a sua chave privada salva no bolso, você pode perder o seu celular ou alguém pode pegar seu celular desbloqueado e conseguir acesso à sua chave privada, o seu perfil, enfim. Daí vocês podem imaginar os danos que podem acontecer. Deixando essa parte teórica de lado e partindo um pouco para a parte prática, esse daqui é um servidor Umbrel que eu rodo aqui dentro do meu Home Lab e eu deixei instalado um relay do Nostr. Estou rodando atualmente um relay exclusivo do Nostr particular e estou usando um cliente que chama Nostrudel, que ele também executa direto do meu servidor. Então eu estou utilizando um cliente local que nem na minha máquina está. Então se eu tiver a minha máquina comprometida e for invadida, as minhas informações referentes ao Strudel não vão estar disponíveis. O atacante precisaria estar invadindo o meu Home Lab e depois estar subindo mais uma camada, quebrando a segurança do Umbrel e extraindo as informações lá de dentro. Fazendo um overview sobre o relay do Nostr, ele é basicamente essa tela. Não existe nenhuma opção para você estar configurando, nem nada que você precise fazer. É só você instalar e apontar, informar qual que é a sua chave pública, que ele vai estar direcionando, salvando todas as informações que ele encontrar referente àquela chave pública. Então, como você pode ver aqui, ele mantém o histórico das últimas coisas que eu fiz, que foi a publicação que eu fiz no perfil e 2 updates de follows que eu dei. Ele também faz uma contagem das coisas que ele salvou, que aqui não são necessariamente interações minhas, mas são interações que eu ou provavelmente vi ou provavelmente carreguei elas em algum momento. Então, ele mantém elas aqui de uma forma de cache. Como o próprio desenvolvedor do Nostr falou, os relays são extremamente simples. Os relays básicos, né? São extremamente simples. Esse relay, ele está disponível somente dentro da minha rede local. Então, se eu quisesse acessar de fora da minha casa, eu não conseguiria.
Porém, eu posso estar utilizando o sistema do Tailscale para disponibilizar um DNS de acesso para o meu Umbrel através da rede Tor e conseguir fazer a conexão do relay Nostr através do Tailscale. Então eu poderia, com uma certa camada de proteção e anonimato, né, através da rede Tor, estar acessando o meu próprio Umbrel e conseguir estar interagindo com os dados que eu tenho salvo dentro do meu relay. Mas eu particularmente prefiro deixar o meu servidor de forma fechada dentro da rede local e não expor ele para a internet. Partindo por cliente que interage com o Nostr, que eu mais gostei até o momento, essa daqui é a interface inicial dele. Você consegue ter um resumo das informações do seu perfil, que no meu caso aqui não está muito preenchido porque eu não tenho muitas interações. E quando você vem aqui na parte de follow, você abre a interface dele e a partir daqui você consegue realizar interações com o protocolo Nostr. Diferente da maioria das aplicações web que tentam se parecer com um Twitter, um concorrente do Twitter, como o Iris, né? Por exemplo, o Iris basicamente tem uma interface igual a do Twitter. O Nostr, ele oferece possibilidades maiores de estar explorando a rede. Então a gente tem o feed de notícia como se fosse uma timeline normal. A gente tem através desse cliente a possibilidade de estar encontrando outros feeds já relacionados. E ele oferece uma série de ferramentas que podem ser utilizadas dentro do protocolo Nostr e interagindo de formas diferentes, não só postando e recebendo mensagens. Uma das ferramentas que eu achei interessante e vale a menção é esse explorador de mapa. Dentro do protocolo Nostr existe a possibilidade de, quando você envia uma mensagem, você enviar um hash de geolocalização, para que você possa identificar uma área específica a qual aquela postagem faz parte. E essa ferramenta permite escanear uma determinada região e encontrar postagens que têm hashes georreferenciadas nessa região. Então, bastante acúmulo aqui de postagens realizadas aqui em Belo Horizonte, ó. Aqui você consegue ver as postagens que foram feitas com essa geolocalização. Aqui em São Paulo também tem algumas postagens com essa geolocalização referenciada. Então é um recurso interessante e potencialmente perigoso, pois se você utilizar um cliente que por padrão geolocaliza as suas postagens, você pode de forma muito ampla estar expondo o seu endereço. Então você precisa ter essa consideração. Dando um zoom out aqui, a gente consegue escanear de forma global todas as postagens que tem georreferenciação, bastantes aqui no sul da China, nos Estados Unidos. Enfim, é uma funcionalidade interessante para vocês estarem observando ela. Outra coisa que eu quero estar mostrando para vocês é a questão das mensagens serem possivelmente visualizadas com quem você está conversando. Quando a gente entra no perfil de alguém, vou entrar aqui no coach de Osasco, você tem o perfil dele aqui, a descrição que ele deixou, uma identificação de cor que eles utilizam, que é o início dos primeiros dígitos da hash dele. Então você pode estar utilizando a cor da hash como um identificador para saber se é ele ou se é outra pessoa falsa. Tem os dados que ele deixou. Você tem algumas outras informações aqui iniciais, né? Tipo a quantidade de conexões que ele tem, a quantidade de zaps, que é como é chamado os satoshis que são transferidos aqui dentro da rede. Tem um histórico do perfil atrelado à chave pública dele, né? E esse cliente que eu estou utilizando ainda oferece a possibilidade de eu estar logando como se eu estivesse utilizando a chave pública dele. Então eu ponho aqui login as a user, então eu copio a chave pública dele, eu tenho a minha chave local e a chave pública dele agora, e a partir desse momento eu posso observar o protocolo Nostr na visão da chave pública dele. Então quando eu venho aqui para o feed de notícias, o feed que ele me mostra é o feed do perfil dele. Eu não posso fazer nenhuma interação, porque eu não tenho a chave privada dele, então eu não consigo assinar as interações. Eu não posso compartilhar, não posso escrever, não posso modificar nada do perfil dele, mas eu posso visualizar ele inteiro. Então eu consigo enxergar a timeline dele, dos contatos, dos followers que ele segue, né? As pessoas que ele segue, eu consigo enxergar como se estivesse olhando pela visão dele. Da mesma forma, eu consigo ver as mensagens, eu consigo ver o histórico com quem ele trocou as mensagens. Consigo até abrir o histórico das mensagens. Mas como eu não tenho a chave que foi utilizada para criptografia, eu não consigo decriptografar as mensagens que ele trocou, mas eu posso ver o histórico dele, eu posso ver todas as pessoas com quem ele interagiu. Voltando para minha conta aqui, vou pegar um perfil que eu vi que ele é um pouco mais movimentado.
esse cara aqui, português sem passaporte. Se eu faço o login a partir da conta dele e entro no histórico de mensagem deles, eu enviei uma mensagem para ele, pode ver que ele interagiu com muito mais pessoas, com muito mais mensagens. E eu posso estar, dessa forma, sabendo quem são os contatos dele ou com quem ele troca mensagem, ou se ele enviou, se ele respondeu, se ele simplesmente recebeu a mensagem e não respondeu. Eu posso estar, todo mundo pode ter acesso a isso. Então esse é o ponto que eu falei lá atrás, que 99% das informações que estão dentro da rede Nostr, elas são completamente públicas. E vocês precisam sempre ter em mente disso para não estar fazendo cagada e não se fuderem com isso. Uma recomendação que eu vi muitos youtubers falando é, já que o Nostr possibilita todas essas ferramentas de garantir a sua privacidade, não crie um perfil seu, expondo seus dados, crie um perfil anônimo e utilize a rede como uma forma anônima. Eu particularmente não tenho certeza ainda se essa é a melhor abordagem para estar utilizando aqui, mas com certeza, se você for criar um perfil seu, expondo dados seus, tome cuidado. Aquele velho mantra de não faça merda, se aplica aqui também. Um ponto de atenção que vocês precisam ter também, e que eu identifiquei, é que sempre que eu estou utilizando o cliente da rede Nostr, seja de forma local ou seja na forma web, todas as mensagens que são carregadas pelo meu cliente, que são extraídas de dentro de um relay, elas, no histórico de conexão, simplesmente aparece uma conexão criptografada entre mim e o IP do relay e nada mais. Então um sniffer, uma pessoa observando seus dados de rede, ou até mesmo seu IPS, seu fornecedor de internet, seu provedor de internet, eles não vão saber o teor das informações que estão sendo trafegadas entre você e o relay, porque elas vão estar criptografadas, porém eles vão saber que você está se conectando com um determinado relay. É facilmente rastreável isso. Então, se você configurou seu cliente para trabalhar com uma conexão com um relay que trabalha de forma, digamos, exclusa, vendendo serviços, vendendo fotos, vendendo vídeos, vendendo substâncias, e esse relay estiver sendo monitorado, vai existir uma brecha ligando você a esse tipo de atividade questionável. Então, além do perigo de você ter relays maliciosos atuando como honeypots, como potes de mel, para atrair as pessoas e vasculhar o que elas estão fazendo, você ainda pode ter relays que não são armadilhas inicialmente, mas são relays que são utilizados para compartilhar conteúdo suspeito e ele pode estar sendo monitorado. Então você também, mesmo fazendo uma conexão com um relay seguro, isso não é garantia de proteção. Outro ponto muito importante que eu pude perceber, utilizando umas ferramentas de tráfego enquanto eu fazia a navegação dentro do Nostr, é que a maioria dos relays que fazem hospedagem de mídia, foto, arquivos de vídeo, arquivos de áudio, eles costumam cobrar por esse tipo de serviço. Porque é lógico, se você vai ficar fazendo upload de vídeos lá, rapidamente você vai estourar a capacidade de armazenamento dele e ele vai precisar, de fato, de um servidor bem parrudo para estar hospedando um relay público que vai fazer a armazenagem de dados dessa forma. Então eles acabam cobrando pelo serviço de storage seu. Os relays pagos que eu encontrei oferecendo esse serviço, eles cobravam uma média de 5 centavos de dólar para cada 500 gigas que você utilizar do relay deles. Esse valor é pago mensalmente e se você não pagar, não renovar, em 60 dias eles deletam seu conteúdo do relay. Então, como a maioria das pessoas não quer estar pagando, despendendo dinheiro para utilizar o Nostr, o que eles comumente fazem é, essas imagens que eles vão adicionar nas postagens, eles costumam fazer o upload em alguma cloud da vida, pegam o link externo que direciona para essa imagem e adicionam ela na postagem. Essa prática é até incentivada no próprio GitHub do Nostr, para que você não congestione a rede com arquivos pesados e que você utilize fontes externas para estar trazendo a informação, e aí você só faz a disponibilidade do link. Então isso cria uma demanda por parte dos clientes que sempre que eles identificam um link de alguma foto, um vídeo, alguma coisa, eles tratam esse link para já fazer o pré-carregamento dele. E isso acaba criando dois aspectos de vulnerabilidades. O primeiro deles, pode ver que ele fez um upload de um link do YouTube e o meu próprio cliente identifica que é um link do YouTube e já incorpora na postagem. Então isso cria dois possíveis problemas. O primeiro deles é que toda vez que o cliente pré-carrega essas informações do link que ele está tratando, seja a imagem ou seja o vídeo, no caso esse vídeo do YouTube aqui, o meu cliente do Nostr fez uma requisição para o meu computador para que ele acessasse o link da imagem, e no caso daqui do YouTube, o link da thumbnail do vídeo, e o meu computador faz uma solicitação
dessa URL para o meu DNS e o meu DNS faz a requisição seguindo o caminho para os servidores que estão configurados. Ou seja, apesar do conteúdo dessa mensagem ter vindo por dentro da rede do Nostr, essa thumbnail e essa imagem, elas foram carregadas por outras URLs. E automaticamente, por já terem sido pré-carregadas, o meu cliente fez uma conexão externa com esses servidores. Então, isso quer dizer que se você está rolando o seu feed e de repente sobe uma imagem, um vídeo, algum arquivo que o seu cliente pré-renderize, pré-carregue de forma automática, que seja de um servidor suspeito ou de uma atividade suspeita, automaticamente o seu cliente vai enviar um request para aquela URL. Então vamos supor que você está navegando pelo chat global ou chat de algum fórum e de repente alguém postou uma imagem de pornografia de pessoas jovens fazendo coisas erradas e essa imagem ela foi extraída de um site que já está sendo monitorado. Automaticamente o seu computador agora fez uma requisição de uma mídia para esse site. Então isso por tabela colocou você dentro do radar daquele site que já estava sendo monitorado. E por consequência isso daí pode estar acabando fudendo você, tá ligado? Você nem fez essa requisição, você nem acessou aquele site, você só estava rolando o feed do seu conteúdo e simplesmente apareceu uma imagem que ligou você a uma atividade exclusa. E aí, depois para você explicar isso daí, outros 500, né? E a segunda questão, que é essa pré-renderização, a forma como os clientes trabalham os HTMLs, possibilita com que códigos maliciosos sejam injetados dentro das mídias. Porque aqui eu estou vendo a postagem do jeito que o meu cliente está interpretando ela, mas eu consigo ver o código da postagem, como ela de fato foi transmitida. E esse daqui é o conteúdo interno da postagem. Tem a hash referente à postagem, tem o ID de evento, os IDs referente às postagens, você tem o conteúdo da postagem e você pode ver que a postagem eu puxei a thumbnail direto do YouTube, mas eu poderia fazer uma injeção de código dentro desse HTML, direcionando fazendo uma conexão para algum site específico, para algum endereço específico, apontando para um site onde possa ter algum tipo de vírus. E o simples fato de eu rodar a minha timeline e pré-renderizar todas essas imagens aqui, elas podem estar sendo vetores de ataque. Então vocês precisam ter ciência desses dois problemas. A possibilidade de você pré-carregar um código malicioso injetado, apontando para algum site, fazendo você baixar algum vírus, alguma merda dentro do seu computador, e a possibilidade de você pré-renderizar imagens e solicitar acesso a servidores que estão sendo monitorados. Então você realmente precisa ter muita atenção quando você interage com esse protocolo aqui, quem você segue, que tipo de postagens você está vendo, porque apesar de boa parte do conteúdo ser criptografada, existem bastante pontas soltas. E como recomendação, sempre que possível, utilize o Nostr através de uma VPN, uma rede Tor, se proteja, porque, como eu falei lá atrás, isso daqui é a internet selvagem. Você vai estar exposto a todo tipo de conteúdo dos mais diversas possibilidades. E a minha recomendação é que você tente evitar o feed global, porque ali no feed global você vai estar literalmente acessando todas as mensagens e postagens e informações de todos os relays que você está conectado. Para fins didáticos aqui do vídeo, eu vou entrar no chat global rapidinho e vou tentar encontrar uma situação que não seja muito problemática aqui pro vídeo, para estar mostrando para vocês. Bom, aqui achei essa imagem, essa parte aqui do chat que não tá tão comprometedora. Você pode ver que você vê de tudo, desde gente reclamando do STF aqui em português, como postagens em chinês. Enfim, aqui você tem literalmente toda a internet, todo o conteúdo da internet. E é por causa desse motivo que a minha esposa falou que isso daqui é a rede social da Deep Web. Porque tudo que você encontra acessando a Deep Web através do protocolo Tor, você basicamente também encontra aqui. E aqui você encontra de forma muito mais fácil, pois você tem mecanismos de buscas que podem estar indexando o que você está procurando e com um desempenho muito maior do que quando comparado com a rede Tor. Esse meu cliente também possibilita com que eu mude a visão da timeline, que eu, em vez de eu ver postagem a postagem, eu possa só carregar as imagens da postagem para ver um feed de imagens, por exemplo. Novamente eu vou deixar o feed global estático aqui, não vou estar rolando para cima e para baixo. Mas você pode ver que basicamente existe de tudo que está sendo postado aqui, as pessoas estão compartilhando e estão falando de tudo. Então a minha recomendação é, se você ficar longe do feed global, provavelmente você não vai ter muitos problemas, mas sempre preste muita atenção quando você for interagir com esse protocolo aqui. Por fim, todo esse período que eu fiquei interagindo com a rede Nostr e todo o estudo que eu fiz em cima dele para poder estar apresentando esse vídeo, me faz ter a conclusão de que ela é uma baita de uma ferramenta. De fato,
existe muito potencial dentro dessa rede, dentro desse protocolo. A barreira de entrada tecnológica dele realmente é muito baixa, ela é muito democrática nesse sentido, mas eu acho que isso daqui ainda não é uma alternativa ao Twitter. De longe, isso daqui não é um Twitter anti-censura. Isso daqui é um bicho completamente diferente e muito mais complexo. Não dá pra eu colocar o meu pai pra utilizar esse negócio aqui, por exemplo. Mas ainda assim é uma baita ferramenta. Como eu sempre friso no final de todos os vídeos, se as situações ficarem extremamente complicadas, é o conhecimento que vai salvar a gente. E se você chegou aqui até essa parte do vídeo e adquiriu esse conhecimento, você está munido de uma alternativa muito boa de conexão, de comunicação, uma boa fonte de informação também, mas use com cuidado. Entenda que toda vez que você estiver interagindo com o protocolo Nostr, é como se você estivesse fora de casa, andando na rua. Então a mesma atenção que você vai manter numa situação dessa, você precisa estar atento quando você interage com o protocolo. De coração, eu não tenho boas perspectivas para como o Brasil está andando. Eu espero, de fato, que as coisas melhorem, mas como eu sempre digo, eu estou me preparando para o pior. E espero que vocês também consigam fazer isso e que, se a situação ficar preta de verdade, vocês consigam agir e se proteger da melhor forma possível. Espero que esse vídeo tenha sido útil a todos vocês. Desejo um forte abraço, boa sorte para todos e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, pessoal!